E seus deputados que não tem pai nem mãe para dizer para vocês não passar vergonha na internet. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um episódio do deputado Calabreso apanhando de comunista, né? E daqui a pouco vai estar no Pornhub. Ele, como professor, sabe que é uma mentira o que ele está falando, é uma inverdade, porque em 1820, 94% da população mundial viviam na linha da extrema pobreza. E em 2015, de 94% passou para 10%. Por quê? Qual que é o grande responsável por essa mudança tão significativa na vida das pessoas? E aí, chat, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? O quê? Quem que fez? Quem que fez essa mudança? Quem? É o capitalismo, o seu acúmulo de riqueza, que evidentemente o comunista aqui não gosta, né? Mas pode ter certeza, na conta bancária dele ele vai sempre tentar acumular o máximo que puder, tá? Outra coisa... Analogias by passion. Acúmulo de riqueza tira as pessoas da pobreza. Olha só a falta de raciocínio do cara, olha só. Como que o acúmulo de riqueza vai tirar outras pessoas da pobreza se eu tô acumulando a riqueza, cara? Pelo amor de Deus, mano. Ele falou que hoje existe mais casas vazias do que ocupadas. Isso é culpa dessa exploração capitalista. O nome disso é especulação imobiliária. Eu tenho certeza que ele tá falando da China. Não, né? Porque a China tem diversas cidades construídas sem ninguém para poder morar, graças à bolha imobiliária de lá. Então... antes de falar de capitalismo, ele deveria lavar a boca com sabão e pensar na China, tá? Vamos, assim... eu não espero que esse deputado aí, ele entenda qualquer coisa de China, né? O cara, até porque não é obrigação dele. Mas, se ele vai num podcast grande desse para passar vergonha, ele pelo menos poderia ter informação, né? O que ele está falando é o seguinte. As cidades que foram construídas... eram construídas para um planejamento de mobilidade industrial. E a gente até vê isso acontecendo hoje com a fábrica da BYD. A BYD está construindo uma fábrica gigantesca no meio do nada na China aqui. Até para tirar um pouco das costas, né, caso aconteça uma guerra com os Estados Unidos. E acontece, às vezes, das pessoas simplesmente não querer morar lá. Acontece. Como eu tenho uma cidade mais famosa para o norte, que aconteceu isso, construíram a cidade, levaram a empresa para lá e a galera simplesmente se recusa a ir morar lá porque é muito frio. É no meio do nada, e aí a galera, tipo, eu não quero morar lá. Aí tá lá a cidade fantasma. Né? Em relação ao desemprego, a menor taxa de desemprego da história recente do Brasil, desde 2015, né, época do desgoverno do PT, o primeiro, foi justamente de Bolsonaro, que foi para 8,1. O Brasil cresceu no período da pandemia. Isso aí é comprovado em dados. Que dado, maluco? Que dado? O dado de plástico que tem em casa, só pode, né? De simples acesso. Qualquer pessoa pode simplesmente entrar no Google e perceber que essa balela que ele disse a respeito do desemprego foi justamente o contrário que aconteceu, porque o Brasil estava remando na contramão do mundo na época do Covid-19. E hoje nós temos dados que comprovam que o presidente Bolsonaro fez a coisa certa. Então eu me orgulho muito de estar ao lado dele. Em relação às vacinas, meu Deus, todos os dias aparecem mais e mais casos de pessoas que sofreram efeitos adversos da vacina. Olha só, esse aqui é um ponto que eu, inclusive, vou mandar uma mensagem para os Três Irmãos, que é uma crítica que eu tenho, de deixar uma pessoa falar contra a vacina. Porque, assim, eu entendo, né, que às vezes as pessoas podem falar algumas coisas e tal, mas existe um limite. E falar besteira de vacina num podcast grande desse, que talvez vai ganhar uma proporção, ainda mais um cara sendo deputado, eu acho errado, tá? Eu acho muito errado. Quer levar o cara porque o cara é capitalista, porque o cara defende agro, porque o cara tem essa carinha de leite de pera aí criado pela avó? Ok. Mas tem um limite, né? Na hora que o cara começa a falar de vacina, assim, eu acho que o Três Irmãos tinha que chegar e falar assim, cara, peraí, né? Isso aqui, né, não pode, sabe? Porque não pode, mano. Não pode. O cara não pode ficar discutindo esse tipo de coisa, que é uma parada que ele desconhece e vai gerar mais desinformação, tá? Não pode. Vacina. Recentemente. Olha para esse dado da Inclusive, eu vou pular porque, né, não vale a pena. extrema pobreza. Esse dado só é possível porque 800 milhões de pessoas saíram da pobreza, sabe aonde? Na China.
Se você tirar a China do gráfico, você não tem esse resultado. E, principalmente, isso também esquece a questão da alienação do trabalho. Veja, você calcular em número de dólares para calcular a extrema pobreza, você não consegue captar aquelas pessoas que foram expulsas das suas terras, que antes podiam produzir, que podiam plantar a própria comida, criar alguns animais e ter uma qualidade de vida muito melhor. O fato é que hoje, no capitalismo, o trabalhador e a trabalhadora trabalham mais do que na Idade Média. É isso que a gente tem que responder. A questão da moradia na China, veja, não é só na China, não. Eu, por exemplo, moro numa cidade do litoral, onde a maior parte das casas dos meus vizinhos estão todas fechadas, de gente que tem mais de um imóvel e que ocupa esse imóvel uma vez por mês, uma vez por ano. Por exemplo, tem muitos condomínios que são utilizados apenas para especulação imobiliária que estão vazios, casas de milhões de reais. Dezenas de condomínios. Shangri-La, onde eu trabalho, é considerada a capital dos condomínios. Você entra lá, não mora ninguém. Assim, eu deixei o Humberto falar um pouco mais, mas assim, os dados da China tirar pessoas da pobreza são dados que foram auditados, né? Não é simplesmente a China chegou um dia e falou, olha, acabamos com a pobreza extrema e todo mundo aceitou. Esses dados foram revisados por, tipo, o Banco Mundial, né? Que não é uma parada de esquerda, né? Não é comunista. Então, sim, isso é uma realidade. E é um volume de gente muito grande. São mais de 800 milhões de pessoas que saem da pobreza extrema, que vão contar no cálculo ali do Calabreso, né? Mas claro que o Calabreso nunca vai citar isso aí. Sobre especulação imobiliária na China, existiu bastante. Cara, eu vi assim, tem grupo de WeChat de gente que se gaba da quantidade de apartamento que tem. Tipo, de mandar o extrato do banco para mostrar, olha, eu tenho 40 milhões de renminbi na minha conta. Tipo, é um absurdo, cara. A galera comprava apartamento na China para revender depois. Era assim, direto. E acabou, né? Hoje acabou. Um dos motivos é a queda da população. Não precisa ficar mais construindo tanto apartamento. Mas sim, existe especulação imobiliária na China. E outra coisa que eu quero perguntar para os Três Irmãos é que câmera que eles estão usando. Porque, pô, mano, essa câmera deles aí é boa pra caramba, hein? Tá tudo vazio. Então não é na China. Outra questão, o 8% de desemprego do governo do Jair Bolsonaro, isso é simplesmente mentira. É mentira, esse dado, né? ele só foi atingido no último trimestre do último ano de governo do Bolsonaro, quando ele começou a gastar para tentar comprar uma reeleição, que felizmente ele não conseguiu. Porque se você pode olhar os dados aí, o Brasil conviveu durante todo o governo Bolsonaro, e não estamos falando só de pandemia não, vocês podem pegar os dados de 2022 e dos dados de 2019. Sempre taxa de desemprego acima ou muito próxima dos 10%. E para concluir, né, a gente está vendo aqui que o deputado mais uma vez negou a vacina. Você que está me assistindo, você foi vacinado quando era criança. Todo a vacina mundo aqui salvou foi. vidas. A gente só conseguiu flexibilizar as políticas de isolamento por causa das vacinas. Então é uma coisa absurda que em 2025 ainda tenha gente com cara de pau de negar a vacina, que salva vidas há tanto tempo. O Brasil que sempre foi referência em vacina e teve essa referência desmontada pelo governo Bolsonaro. Infelizmente, o Calabreso aí foi vacinado, né? Quando era criança. Porque, né? Obrigado a vacinar a criança no Brasil. Infelizmente, né? É muito interessante ele falar que foi a China que reduziu essa questão da pobreza. Primeiro, 3 dólares é a linha da pobreza? Bem, existe uma linha. Existe a linha da pobreza extrema, né? E por que essa linha existe? Porque lá, em 1820, as pessoas não ganhavam nem isso. Por que, né, meu irmão? Por quê? Porque boa parte do mundo, em 1820, estava virando colônia, né? Tava tudo ali virando colônia. Inclusive, a China começa a se tornar parte aí desse processo de semicolônia em 1839. Eles realmente viviam na pura miséria. Então ele está negando um dado totalmente básico. Eu acho importante falar aqui a respeito desse argumento dele. Mas assim, o que isso tem a ver, cara? Que em 1820 as pessoas viviam na pobreza extrema. E aí? O que mudou? Né? O que mudou? Da China. Gente, quais foram os 2 momentos que fizeram com que a China mudasse o seu combate à pobreza, se é que isso existe? Quando foi que a China se tornou a potência que ela é hoje? Responde aí no chat, aí. Vocês aí que já acompanham meu canal há mais de 5 anos. Responde aí no chat. O que aconteceu na China
Quais foram quando que a China se tornou uma superpotência, tá? E o que aconteceu na China para acabar com a pobreza extrema? Responde aí, porque vocês sabem. Se vocês me acompanham, vocês são obrigados a saber, tá? Vocês são obrigados a saber. Eu vou deixar ele falar para depois explicar, porque, né, deixa ele passar vergonha primeiro. Econômica. Foi graças às ideias do comunismo? É isso? Não. Tiveram outros 2 momentos. Eu vou perguntar para ele depois. Eu não quero falar aqui, né? Porque ele deve ter um mínimo de honestidade e de franqueza para saber a respeito da história da China e responder por que que ela começou a mudar a sua história no que diz respeito à geração de riqueza. Enquanto a questão da vacina é incrível, porque... Eu não vou deixar ele falar de vacina aqui, beleza? Vamos pular aqui para a parte aqui que eu não vou aceitar o cara arrombado vir falar mal de vacina. Com a Revolução, eles conseguiram poder ter a oportunidade de, por exemplo, executar as políticas que eles executam hoje. Nenhum país do mundo... A gente tem que entender uma coisa. Em 91, com a queda da União Soviética, prometeram pra gente que a gente ia ter liberdade, desenvolvimento, crescimento. De lá para cá, quantos países se desenvolveram? Quando eu falo que hoje o mundo é pobre, é porque nós temos mais ou menos, no mundo, cerca de 200 países. Cerca de mais ou menos 20 são considerados desenvolvidos. Ou seja, 90% dos países do mundo são considerados pobres. E veja, aquela promessa do Fukuyama, do fim da história, de gerar desenvolvimento e liberdade, democracia, ela não se concretizou. Porque de lá para cá, nenhum país conseguiu fazer o salto de desenvolvimento. Ao contrário, o que a gente está vendo é que nos países considerados ricos, há um grande aumento da pobreza. Né? Os Estados Unidos, que o deputado aqui é fã, convive com 40 milhões de pessoas na pobreza, passando por epidemias de doenças evitáveis. A gente está vendo... Não, os Estados Unidos bateu o recorde de população em rua, morando na rua. Os Estados Unidos, 40%... quase 40% da população que vive na rua trabalha, mas a pessoa não consegue ganhar dinheiro suficiente para poder pagar um aluguel. Eu não lembro agora qual que é a porcentagem de pessoas que são funcionários públicos e vivem de o que eles chamam de food stamp, que é um apoio do governo para poder comer. E o cara é funcionário público, mano. Tá vendo volta do sarampo nos Estados Unidos hoje em dia, gente, é mais vantajoso para o produtor criar gripe aviária do que criar frango. Tamanha a distorção do que existe na política econômica dos Estados Unidos. Enquanto que a China conseguiu crescer e vem crescendo, por quê? Como ela passou por um processo revolucionário, hoje ela não é sujeita ao imperialismo. Justamente. O Brasil não está autorizado a fazer o que a China faz. Porque se o Brasil fizer um pouco do que a China faz, o mínimo que seja, no dia seguinte, como a gente já viu em outros momentos da nossa história, tem um porta-aviões nas nossas praias para defender os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Então eu defendo sim que a gente execute políticas que desenvolvam o país, que redistribuam a riqueza, mas infelizmente o capitalismo não autoriza os países pobres a fazer isso porque eles dependem da divisão do mundo em áreas de influência para que eles continuem nos explorando. A riqueza dos países ricos é sustentada pela pobreza dos países pobres, com as transferências de riqueza. Os Estados Unidos praticam isso desde a sua fundação. Pesquise aí o que foi a doutrina Monroe, a política do Big Stick, que até hoje é utilizada. E agora o que a gente está vendo de novo? A potência capitalista dos Estados Unidos produzindo mais uma guerra, mais um ambiente de guerra, fazendo a Europa se rearmar, impedindo os países de terem a sua liberdade, a sua autonomia. Então eu defendo a autodeterminação dos povos, que a revolução que hoje faz com que a China possa ser uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos se espalhe para o resto do mundo, porque nós precisamos de um futuro que o capitalismo não nos garante. É Por isso aí, que hoje a maior parte dos jovens está absolutamente desiludido, porque não tem mais perspectiva de futuro. É a primeira geração onde a gente não acredita que a vida vai ser melhor do que na geração dos nossos pais. E isso é culpa da lógica capitalista de produção, que é a lógica que a gente tem que superar. E a China não é uma maravilha, mas ela é um exemplo
de que a gente pode sim conseguir avançar em muitos setores, para além desse espantalho que é muitas vezes repetido do trabalho escravo na China, coisa que a gente hoje em dia, felizmente, já sabe que é falso. A gente tem trabalho escravo, sabe aonde? Nas vinícolas do Rio Grande do Sul, lá na minha terra, como foi noticiado no último ano, vinícolas de grandes capitalistas que trazem trabalhadores de todo lugar do Brasil, como aqueles trabalhadores do Maranhão encontrados lá em situação análoga à escravidão. Porque o capitalismo ele não é só exploração. O capitalismo é exploração, escravidão, fome e miséria. Por isso que o jovem está tão desiludido. E é por isso que a gente tem que defender a proposta de superação deste modelo para que a gente tenha um futuro. Porque o capitalismo ele significa guerra, morte, destruição e também destruição do meio ambiente. Não tem planeta B. A lógica do capitalismo é uma lógica de crescimento infinito. Uma lógica insustentável. E que agora já está cobrando a conta. Todo ano no Rio Grande do Sul, as enchentes matam dezenas de pessoas. Por quê? Porque o capitalismo tem essa lógica predatória. Porque a gente não produz para melhorar a qualidade de vida. A gente apenas produz para engordar a conta bancária dos burgueses. E aqui, gente, antes do Calabreso falar, né? Aqui a gente está vendo uma parada que a gente não vê todo dia, que é um professor batendo num policial militar, ao vivo. Olha, é simplesmente Lá gritante. Lá vem. Postura dele de não querer admitir o óbvio. Qualquer pessoa que está aí em casa agora, tem o Google na mão, pode pesquisar o que fez a diferença para a geração de riqueza na China. Primeiro, o que fez a diferença para a geração de riqueza na China? Escreve aí, molecada. Escreve aí. Deixa aí nos comentários aí. Se você que está assistindo esse podcast e não acredita que a China é claramente capitalista, você não tem nem 2 neurônios. Porque o que ela faz de capitalismo hoje é simplesmente um absurdo. E os 2 momentos que mudou a história da China foi primeiro na década de 70, quando 2 momentos que mudaram. Não que mudou, pelo amor de Deus. houve a abertura para o mercado, tá? A abertura econômica. E depois, em 1999, com o governo Clinton, quando os Estados Unidos encaminhou diversas empresas para a China. Eu acho engraçado, porque o meu debatedor aqui falou que é contra a transferência de riquezas. Nunca houve tanta transferência de riqueza na história da humanidade do que dos Estados Unidos para o governo chinês. Eu não entendo, assim, eu já vou entrar no ponto aí, eu não entendo parece que tem um negócio enfiado no rabo dele, que ele começa a ficar, né, assim, calma, sabe? Vai infartar aí, irmão, qualquer dia desse ele vai infartar num podcast. A China é uma mentira. A China é só mais um parasita comunista que vive parasitando o dinheiro do mundo capitalista, tá? A China sem o capitalismo não seria nada. Seria só uma Coreia do Norte continental, com tamanhos titânicos. É isso aí que seria a China, tá? Então, a lei do mercado, ele também falou de capitalismo aqui, não é crescer sempre. Ok, vamos lá, porque vamos por partes. Então, assim, eu falei ali, né, que eu não espero que ele entenda, mas a partir do momento que o cara vai passar vergonha, pelo menos ele teria que ter um pouco de conhecimento, né? A China sempre foi uma potência mundial. Sempre. A China aí tem, aí, de acordo com os chineses, né, 5.000 anos de história como cultura chinesa, né, não como país em si. Então a China sempre foi uma potência. E já era uma potência. Até chegar ali a Primeira Guerra do Ópio, 1839, aí começa todo o século das humilhações e a queda da dinastia Qin. Beleza? E nesse processo a gente tem um monte aí de país... Inglaterra, Estados Unidos, França, Rússia, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, que vem para cá para sugar da China. Okay? E nesse processo, a China sai aí de um estimado 4º PIB mundial, porque naquela época não se calculava PIB, para o 9º país mais pobre do mundo depois quando acaba a Revolução em 49. Okay? Então a gente tem ali um país extremamente rico, com uma desigualdade social gigantesca, antes da invasão japonesa em 37, né, a invasão mesmo em 37, para o 9º país mais pobre do mundo em 49, ok? Mas nesse processo, além disso, tem
uma coisa chamada Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando eles veem que o Chiang Kai-shek, por exemplo, não tinha condição de bater muito, né, nos comunistas, nos japoneses, eles tinham um plano para matar o Chiang Kai-shek, mas eles não tinham ninguém melhor para colocar no lugar. Quando acaba a invasão japonesa e volta a guerra civil, os Estados Unidos apoiam a Kuomintang e o Chiang Kai-shek, porque o Chiang Kai-shek era um fascista, assim como os Estados Unidos. Eles apoiam financeiramente e com consultoria. Eles não mandam exército para cá, porque eles tinham medo, justamente por causa da União Soviética e tal, então eles não queriam começar uma parada muito grande. Mas teve discussões para trazer soldados para a China. Depois de 45, né? Então, os Estados Unidos está desde o começo tentando boicotar a China. Tanto é que, em dado momento, existiu uma discussão para ter um governo na China em que a Kuomintang e o Partido Comunista trabalhassem junto. E os Estados Unidos falaram, nós não vamos reconhecer esse governo. Nenhum governo que tenha participação comunista. E aí, em 49, em 1º de outubro, o Mao Zedong vai lá para Pequim e fala, então, gente, é isso aí, vencemos. Agora é a República Popular da China. E os Estados Unidos falou, tome embargo. E aí esse embargo vai até quando, Calabreso? Esse embargo vai até 1972, né, quando o Nixon se reaproxima da China, justamente porque a China fica de mal com a União Soviética, eu vou falar em termos que o Calabreso consiga entender. E aí o Nixon chega aqui e fala, então, China, vocês querem trabalhar com a gente? A gente tira os embargos de vocês. Então, Calabreso, não foi a China se abriu para o mercado. Vamos parar de repetir essa bosta. Foi os Estados Unidos que falaram, nós vamos tirar os embargos que a gente impôs desde 49 e que só aumentaram depois da Guerra da Coreia. Firmeza? Vamos, primeiras coisas corretas aqui. Não é a China se abriu. Os Estados Unidos tiraram os embargos. E esses embargos, eles valem para qualquer um que negociar com a China. Vocês acham que a Europa ia negociar com a China? Não ia, né? É a mesma coisa hoje. Nem a China negocia direito com a Coreia do Norte porque vai tomar mais sanção e mais embargo dos Estados Unidos. E aí ele fala, não, porque se a China não se abrisse, a China seria como a Coreia do Norte. Não, porque, de novo, né, a China sempre foi uma potência gigantesca e a Coreia do Norte está numa situação que é criminosa, né? São embargos criminosos. E aí, Calabreso, de novo, a Coreia do Norte está nessa situação por causa dos embargos criminosos dos Estados Unidos. É a mesma coisa com Cuba. Fala assim, o comunismo não funciona, o socialismo não funciona, tira os embargos. Tira os embargos, vamos ver. Deixa eu morrer sozinho, deixa a natureza cuidar. Sabe? E aí ele vem com essa tosquice aí, que é a primeira vez que eu ouço, não, porque é o Bill Clinton que mandou as fábricas para... Mano, já tem fábrica mudando para cá desde os anos 80. Com a abertura e reforma do Deng Xiaoping, tem um monte de fábrica vindo para cá. Não foi o Bill Clinton que fez. E não foi o dinheiro dos Estados Unidos que deixou a China rica. Foi simplesmente o capitalismo movendo as forças de trabalho de um país mais caro para um país mais pobre, porque é assim que o capitalismo funciona. Distribuindo essa mão de obra para países pobres, para aumentar o lucro. A concentração de riqueza, que tu está aí batendo palma. Porque essa concentração de riqueza não chega nos trabalhadores de Bangladesh. Essa concentração de riqueza está no dono da Zara, que faz as roupas em Bangladesh. Entendeu, Calabreso? Ou precisa desenhar mais? Sempre. Não. É oferta e demanda. No dia que nós tivermos na sociedade mais pessoas verdadeiramente preocupadas com a pauta ambiental, certamente o capitalismo vai fazer do planeta Terra a referência intergaláctica de preservação do meio ambiente. Podem ter certeza disso daí, ok? Ok? Aí só mostra como tu é burro, né? Sabe, a China é o capitalismo de Schrödinger. Sim. É o capitalismo de Schrödinger. Isso mesmo. Quando eles têm que admitir que a China dá certo, aí ela é capitalista. Mas para falar mal, aí ela é comunista. O Caporeso aqui conseguiu, em um intervalo de 5 minutos, chamar a China de capitalista e de comunista ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, eu acho que o deputado tem que se decidir primeiro, né? Segundo, o desenvolvimentismo da China não tem nada a ver com o dinheiro dos Estados Unidos, não. Aliás, esse é um dos motivos do Trump estar apavorado com a China, com a queda da indústria dos Estados Unidos. Porque eles simplesmente transferiram suas plantas produtivas para a China e a China tem um capitalismo que, se é capitalismo, eu quero esse capitalismo para a gente aqui, né? Porque é um capitalismo onde as empresas são
obrigados a transferir tecnologia, onde 100% das terras agricultáveis são de controle do Estado, onde o Estado planeja com planos de 5, 10, 50 anos o desenvolvimento, onde hoje o trabalhador da indústria já recebe mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Lembrando que a China, gente, ela foi alvo de uma tentativa de destruição por parte das potências capitalistas emergentes. Estude aí, meu amigo e minha amiga, o que foi a Guerra do Ópio, as 2 guerras do ópio, onde a China foi subjugada pela Grã-Bretanha e depois com o apoio da França para vender ópio a fim de enriquecer ainda mais os capitalistas ingleses. Ópio esse que era cultivado e processado na Índia, que era a colônia britânica, que matou uma milhãozada, tá? Mas aí tudo certo pro Calabreso, porque como o capitalismo não mata ninguém. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o capitalismo ele é obrigado a crescer, porque o capital ele é um valor que se valora. Sim. Portanto, se a economia capitalista não produzir mais amanhã do que produziu hoje, ela quebra. E essa lógica ela é uma lógica que não pode parar. Por isso que é insustentável em relação ao meio ambiente. Professor, emenda minha pergunta. O que eu vou perguntar aqui? Enquanto isso, galera, dá o like na live aí. 3.500 pessoas ao vivo. Vamos bater 5.000 aí. Já se inscreve aí, galera. Bom, o deputado é um defensor dos Estados Unidos. Eu queria saber a opinião do deputado em relação às dezenas de países que os Estados Unidos tiveram que invadir para conseguir se desenvolver, né? Eu gostaria de saber a opinião do deputado sobre a expansão pro oeste. Eu queria saber a opinião do deputado sobre as invasões, sobre as dezenas de bases dos Estados Unidos do mundo inteiro, sobre a ameaça de guerra. Eu queria entender como que alguém pode ser fã de um país que tudo que conquistou, mesmo que seja hoje o país rico, que tem mais pobres, como que esse país pode ser bom, pode ser exemplo de alguma coisa, sendo que é um país onde, se você é atropelado na rua, você reza para não chamarem uma ambulância, porque você não tem dinheiro para pagar. Então, a verdade é, como que alguém pode defender os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos conquistou a sua posição de liderança com base em ataques e guerras contra os outros países? Lá vem. Primeiramente, eu não sou defensor dos Estados Unidos, não. Não, imagina, né? Na live do Jones ele falou que era, né? Era fã dos Estados Unidos. E, de novo, né, gente? Aqui a gente tá vendo aí o primeiro episódio aí de uma... Se bem que não, né? O Jones também era... Não, o Jones é historiador. Isso aqui vai passar de alguma forma no Pornhub qualquer dia desse, né? Professor fudendo PM ao vivo num podcast. Eu sou defensor do Brasil. Eu sou brasileiro. Eu tenho uma admiração pela história dos Estados Unidos. Eu acho muito pertinente a pergunta dele a respeito de atropelamento. Não foi bem uma pergunta, foi uma dissertação, né? Eu vou tentar pegar alguns pontos das várias coisas que ele falou como estratégia para tentar manter a minha argumentação difusa. Ele falou O cara não sabe nem o que é difuso. Qual o significado de difuso? respeito de atropelamento. A cena mais terrível de atropelamento que eu já vi na minha vida aconteceu, salvo engano, em Pequim. Eu sei que aconteceu na China, quando uma menina foi atropelada por 2 carros. Depois veio uma moto, atropelou essa menina. 8 pedestres que estavam ao lado dela, passando, não resgataram a pobre menina até que a mãe, procurando a filha, encontrou ela atropelada diversas vezes no chão. Por quê que ninguém parou para ajudar ela? Porque é uma menina. E lá na China, durante um longo período, eu acredito que até hoje, eles tinham uma verdadeira discriminação contra as meninas. Porque... Como que um cara desse passa na prova da PM, cara? Discriminação. O cara não sabe o conceito de difuso, pelo amor de Deus. se favorecia, né, no caso aí, os homens. Os casais chineses queriam ter filhos homens. Então, o pior caso de atropelamento que eu já vi foi lá. Ele fala... E daí, cara, sabe? E daí? O que isso tem a ver, cara? Pelo amor de Deus, de novo, o que isso tem a ver? E vamos considerar que seja verdade, né? Porque da cabeça desse cara eu duvido muito que seja. Mas, assim, o que isso tem a ver? A única coisa, assim, que ele falou que realmente é verdade é que quando vem a lei do filho único, os pais davam preferência para menino. Tanto é que existem mais homens na China hoje. Inclusive é proibido fazer ultrassom de bebê para saber o sexo por causa disso, porque tinha muito aborto de menina. Agora, escalar e dizer que no país inteiro as pessoas não se importam com a vida de uma menina é um absurdo, né, cara? 8 pessoas viram. Ok, isso pode ter acontecido? Pode. Maluco, nós estamos falando de um país de 1,4 bilhão de pessoas. Sabe o que é isso? Sabe o que é 8?
numa proporção de 1,4 bilhão de pessoas, sabe? E aí, não todo mundo faz isso. Porque assim, se a gente for pensar dessa forma, a gente vê um deputado brasileiro falando assim, a gente vai pensar que todos os deputados brasileiros são esse nível intelectual baixo, né? A respeito da expansão dos Estados Unidos. Espera um pouquinho. Mas como que os Estados Unidos surgiu? Qual que é o conceito de expansão dele? Qual que é a opinião dele a respeito da postura covarde da República da China em relação a Taiwan? Para ele, Taiwan não é expansionismo. Pertence à grande China, ou alguma coisa desse tipo. Quem mais pratica hoje expansionismo no mundo são os países do eixo, né? O eixo do mal. China, Rússia e Irã. Eixo do mal. Aí a gente vê um aluno do professor Rock, né? Aluno do Rock. Professor... Nada de professor. Aluno do Rock, né? Porra, mano. 2025, né? 2025. A gente falou isso na live de ontem. Se a Kuomintang tivesse vencido a Guerra Civil, Taiwan já faria parte da China desde 49. Por quê? Porque eles aceitaram que Taiwan seria parte da China. Todo mundo aceita isso, cara. Let it go. Eu sou fã dos Estados Unidos. Beleza, os Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China. Sobre isso não é expansionismo. Expansionismo seria a China invadir o Vietnã. Expansionismo seria, talvez, o que os Estados Unidos invadiu Porto Rico, o Havaí, Guam. E aí, tá tudo certo? Isso não é expansionismo. Estados Unidos transformou em colônias, né? Eles são colônias dos Estados Unidos. Estados Unidos invadiu Afeganistão, sabe? Iraque, Síria. E aí eu queria saber, onde é que o Irã está expandindo? A Rússia invadiu a Ucrânia. Realmente, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas onde é que o Irã está expandindo? Assim, é aí que tá. Se eu tô na frente dele ali, eu já ia falar, ô Calabreso, mas onde é que o Irã tá expandindo? Quem que o Irã invadiu? Quem que a China invadiu, sabe? Tem que perguntar, cara. Tem que perguntar, assim. Tem que botar o cara numa posição que faça ele passar mais vergonha. Eles é que mais desejam a expansão territorial de fato. E os Estados Unidos, ele pediu para explicar as bases militares. Eu acredito que ele deve ter estudado... Não, o cara é tão burro, que nesse momento o vice-presidente dos Estados Unidos está lá na Groenlândia falando, não, gente, a gente tem que vir aqui na Groenlândia para controlar, porque se a gente não tomar a Groenlândia, a gente pode ser um alvo fácil aí para a Rússia e não sei o quê. Aí não é expansionismo. A respeito de Guerra Fria. Existia base da União Soviética em tudo que é lugar. Os Estados Unidos teve que se defender e fazer as suas bases também. Mas o fundamento da política norte-americana é o livre mercado. Peraí. Como é que é? Tinha bases militares da União Soviética e aí os Estados Unidos teve que fazer. Os Estados Unidos tem 700 e poucas bases ao redor do mundo, inclusive ao redor da China, por causa da União Soviética. Meu Deus do céu, cara. Eu não tenho um pai e uma mãe para falar, meu filho, sabe, para de passar vergonha. Não tem um pai e uma mãe para te dizer isso, não. E não a interferência. Esse conceito antiquado de império que os comunistas não entendem bem, eles não entendem o conceito de imperialismo, eles usam essas palavras de imperialismo para defender a expansão econômica, mas na verdade eles não entendem o que isso é de fato. Só demonstra o quanto que ele é bom crítico dos Estados Unidos e péssimo na hora de avaliar o seu próprio lado. No caso aí, evidentemente a gente percebe que ele gosta da China, né? Mas aí tu se decide, a China é comunista ou capitalista? Bom, o deputado, no debate com o Jones, se orgulhou de ser um defensor dos Estados Unidos. Agora ele diz que ele não é, né? Depois ele diz que os Estados Unidos se baseiam no livre mercado. Isso é uma mentira. Tá? Não existe livre mercado. O livre mercado, na verdade, não existe em nenhum lugar do mundo, é apenas um chavão, tá? O que fez os Estados Unidos e os outros países que hoje são considerados ricos se desenvolverem foi política industrial, protecionismo, expansionismo, tá? O deputado, ele fala em expansionismo da China, que eu não vejo onde isso pode acontecer, né? Ele citou o caso de Taiwan, não conseguiu citar nenhum outro caso. Taiwan que faz parte da China, né? Inclusive, a própria Hong Kong só foi separada da China durante o estabelecimento do século das humilhações, como produto das guerras do ópio. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje é, mais uma vez, os Estados Unidos recorrendo àquilo que fez eles ser o que são. Um país que cresceu com base no genocídio indígena, no expansionismo militar, no controle de áreas de influência. A política do Big Stick, ela basicamente dizia o seguinte: a América para os americanos, por bem ou por mal, impondo tratados desiguais e a diplomacia da baioneta. É assim que os Estados Unidos faz e fez
faz até hoje e agora está em desespero porque ele não consegue mais conter o avanço da China, que está nessa luta contra-hegemônica dos Estados Unidos. O debate sobre a China ser capitalista ou socialista é sempre um bom debate, mas uma coisa a gente tem que entender. Há na China uma nova forma social, uma forma de capitalismo, para aqueles que acreditam que é uma experiência capitalista, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, produzindo algo que a gente não consegue ver em nenhum outro lugar do mundo, em termos de desenvolvimento e redistribuição da riqueza. Porque a China, depois da humilhação imposta pelos ingleses e pelos franceses, durante o período de estabelecimento do capitalismo, era o país mais pobre do mundo. Hoje já está numa situação de disputar hegemonia com os Estados Unidos, fazendo com que o Trump esteja fazendo tudo o que ele está fazendo para tentar criar uma guerra comercial contra a China. Mas podem ter certeza, essa guerra comercial não vai dar certo, vai prejudicar ainda mais os Estados Unidos. E a única saída para os Estados Unidos vai ser mais uma vez a guerra. Por isso que a gente está vendo, por exemplo, a Europa se armar. Então, essa história da Europa se armar é interessante porque é o seguinte, né? Vocês lembram um pouco tempo atrás que a Rússia estava tirando chip de máquina de lavar para fazer foguete, para fazer míssil, que o exército russo estava já em frangalhos e não ia dar conta, que a Rússia estava quase perdendo a guerra, que a mídia estava reportando isso, né? Vocês lembram disso? Você lembra que a mídia estava nesse sentido de que a Rússia está quase acabada e não tem mais como, né? E agora, magicamente, a gente está vendo aí várias notícias de temos que nos preparar para uma invasão russa. A França lá, né? Gente, a gente tem aí que ter comida em casa. A Bélgica está fazendo a mesma coisa. Temos que ter comida em casa, temos que ter... porque a Rússia vai invadir e tal. Por quê? Porque agora esses países precisam de consentimento da população para poder gastar dinheiro com armamento. Então eles têm que criar um inimigo. Eles têm que, olha, não dá mais para a gente ficar dizendo que a Rússia está perdendo. Então a gente tem que dizer que a Rússia é uma ameaça, que os russos podem bater na porta de Paris amanhã. Então a mídia começou a criar esse consentimento. Para as pessoas é verdade, né? A gente tem que aceitar mesmo gastar mais dinheiro com arma, porque senão daqui a pouco os russos estão invadindo. É isso aí, a mídia mudou. E tá bom de Calabreso também, que já deu muito longo esse react aqui. Chega, a gente guarda aí para a próxima. Tá bom. Muito obrigado, Humberto, por bater no PM por nós.